Olá, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Um assunto super interessante, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre a nossa saúde bucal, a influência disso em outros órgãos que a gente acaba desenvolvendo algumas doenças por conta de uma inflamação que a gente às vezes nem se dá conta, que vem lá da boca. A doutora Soraya Moretti vai conversar com a gente, todo mundo chegando por aqui. Oi, André, Felipe. Começando aqui a receber todo mundo para esse nosso bate-papo. Si, que bom você por aqui. Mônica Fontes, boa noite. Boa noite, gente. Vamos chegando, porque hoje a gente tem um assunto super legal que às vezes a gente nem se dá conta do quanto é importante a gente ter cuidado com a nossa boca, com os nossos dentes, com a nossa gengiva e às vezes alguma coisa silenciosa, uma inflamação silenciosa ali que acaba gerando outras doenças que a gente nem imagina. Então vamos chegando, Ana Carol, Mari, Ivana Lúcia. Que bom ter vocês por aqui. Olha, eu vou chamar para conversar aqui comigo agora, com a gente, né, doutora Soraya Moretti, para a gente já começar esse nosso bate-papo, que é sempre super agradável. Sejam todos muito bem-vindos. Olá! Oi, tudo bom? Tudo Boa noite bom? para vocês todos que estão aqui no Saúde na Capital. Tudo bem? Boa Prazer noite. falar com você, Vivi, com vocês todos, né, seguidores do Saúde na Capital. Ai, é um prazer enorme. Eu acho super bom esse espaço que a gente tem para poder conversar e tirar dúvidas. Enfim, eu acho que vai ser uma noite bem agradável aqui apresentando para todo mundo, doutora Soraya Moretti, há 20 anos Prazer, aqui já prazer. em Brasília, nesse ramo, né, com a Moretti Odontologia. Tratando de várias questões, né? Tem a ortodontia, tem essa parte mais também que a gente vai conversar hoje ali de gengiva, enfim. Explica um pouquinho melhor, até se apresenta um pouco melhor para todo mundo, que a gente já entra no nosso assunto. Então, eu sou uma mineirinha que veio para Brasília e se apaixonou por essa cidade. Então, eu gosto muito do Minha Capital. Acho o trabalho muito legal de valorização da nossa cidade, que é uma cidade tão bacana, tão bonita, né? E estou achando assim incrível a ideia do Saúde na Capital, porque abriu um espaço para que no meio desse tempo de foi bem providencial, porque são tantas as informações que a gente recebe hoje. Às vezes eu recebo mensagens dos pacientes perguntando para mim: e aí, isso é verdade? Isso não é verdade? Mensagens de WhatsApp, fake news, muitas fake news, né? Então as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu acho que a gente precisa de espaços sérios para poder falar. Os profissionais de saúde terem um espaço. Então achei muito legal, as dicas estão muito legais, estou seguindo, estou gostando muito. Que E ótimo. nós estamos em Brasília há 20 anos, né? E nós temos várias especialidades, mas hoje a gente vai falar de uma coisa assim, bem geral, nada de alguma coisa técnica. É, Que eu vamos acho que vai falar ajudar, sobre. inclusive, nesse dia a dia, né? Assim, a Sim, gente vai tentar porque trazer um pouquinho primeiro essa noção do cuidado que as pessoas devem ter, o porquê desse cuidado, e depois também a gente trazendo aí algumas dicas, como é que tem que ser esse dia a dia, que volta e meia a gente também tem dúvida, até para criança, enfim. sim, vamos lá. Bom, Bom, olha, vamos lá, estou à obrigada. É um prazer disposição. ter você. Tenho o prazer de você também seguindo, todo mundo que está seguindo aqui a gente. É realmente um projeto antigo e a gente está muito feliz de estar colocando ele em prática para a gente poder ficar tirando dúvidas e estimulando as pessoas a terem atenção a elas mesmas, né? Então vamos começar com essa história então da saúde bucal. Eu fiquei impressionada quando a gente começou a conversar um pouquinho antes. Quando você trouxe essa situação de uma análise, de uma pesquisa já científica mostrando que a saúde bucal é importantíssima, inclusive para ela não gerar outros problemas de saúde, inclusive potencializando ali alguns sintomas e algumas questões da Covid. Isso. Tem um trabalho. Bom, toda a busca do mundo hoje é conseguir encontrar uma solução para esse problema que desestabilizou o mundo, né? Por enquanto, o que que a gente sonha? A gente sonha com uma vacina, uma cura, uma coisa que nos devolva a tranquilidade. Estamos todos, né, muito apavorados com tudo isso. Mas enquanto a gente não tem essa vacina, essa cura, a nossa maior busca é de limitar o dano.
Então, nós estamos todos sujeitos a sermos, né, contaminados, infelizmente, mas o que a gente... Eu até fiz uma pergunta, né? O que eu seria capaz de fazer para prevenir uma complicação? Eu seria capaz de fazer tudo, porque realmente, assim, o pavor de passar por... Porque a gente não consegue entender quem é que vai ter complicação ou não. E os pesquisadores estão buscando essa resposta. E no finalzinho de julho agora, final de julho, início de agosto, sai um artigo muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, mas de uma forma rápida e simples para a gente contextualizar. E aí nós vamos extraindo o que a gente pode tirar de dicas e de coisas práticas para a nossa vida. Porque fake news tem um montão. Essa pesquisa foi uma pesquisa realizada na Califórnia, mas antes dela, pesquisadores da Alemanha começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, né? A dúvida mundial, por que essas pessoas estão aqui entubadas? O que há de comum entre as pessoas que estão precisando de um respirador, de uma ventilação mecânica, e eles começaram a estudar isso. E qual foi uma conclusão super importante? Todas essas pessoas, ou a maioria delas, tinham em comum a produção de uma substância chamada interleucina. Interleucina 6. Na verdade, existem várias substâncias que o nosso organismo produz mediante uma situação de vírus, de bactérias, de inflamação. Só que todas elas estão relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento ou não de febre. É uma cascata de inflamação. Então, quando a gente produz determinadas substâncias dessas no organismo, isso é define se a gente vai ter mais febre ou menos febre. Então, a interleucina é uma substância que ocorre no organismo quando a gente tem um ataque de um vírus ou de uma bactéria. Então, quando a dosagem de interleucina atingir um certo nível, 80 miligramas por ml, esse paciente era entubado. Isso foi um achado em comum entre essas pessoas. Então, essa informação, aí a partir disso tem várias pesquisas que eu descobri que a China já está olhando como reduzir a interleucina no organismo. Estão vendo várias coisas de saúde geral que podem ser feitas com isso. A partir dessa descoberta da interleucina, uma equipe de pesquisadores lá da Califórnia, que para pesquisa saúde bucal e tudo, falou, opa, os pacientes que têm alteração de gengiva, eles têm dosagem alta de interleucina similar a essa. Ou seja, fica aí um alerta, né? Aí eles começaram realmente a fazer toda uma pesquisa voltada para isso e foram descobrindo como é que essa substância vai chegar até o pulmão. Então, assim, tem uma cascata de coisas que vai acontecendo e a ocorrência final é uma alteração das células pulmonares fazendo com que é uma bomba. Imagina, entrou no organismo, esquece Covid, vamos pensar numa gengivite normal. Vamos que você faz muito tempo que não vai ao dentista, não consegue higienizar bem, não usa fio dental, depois nós vamos falar de novo sobre fio dental. Nós vamos falar sobre fio dental. E ficou muito tempo seu dentista e você tem muito tártaro e muita gengivite. Provavelmente o seu organismo produza alta dessa substância. Interleucina 6. Então, diante de um ataque da Covid, que você já pode passar por isso, associado ao problema de quadro de gengivite, de doença periodontal, você vai ter uma bomba de substâncias caindo na sua corrente sanguínea. E elas vão... essa cascata vai evoluindo até chegar a uma alteração do epitélio do pulmão. E aí você não consegue respirar mais. Você vai tendo um colapso da saturação e também a necessidade de um respirador. É como se potencializasse, assim, quer dizer, a pessoa que já está numa situação ali sensibilizada, enfim, já está com a Covid, mas se ela tem um problema de gengiva, isso potencializa ainda mais os sintomas, dificulta ainda essa melhora.
Isso, mas há também uma hipótese mais ousada, né, que esses pesquisadores estão estudando. Tem que estudar muita coisa até chegar a uma conclusão que seja viável. É porque existe uma coincidência forte, né, que as pessoas na faixa de 65 anos são as que também têm maior índice de doença periodontal, que é o problema gengival. E são também as pessoas que mais vão a óbito. Ou seja, essas pessoas pode ser, por exemplo, na Itália, a gente viu muitos idosos, né? Muitos idosos falecendo, aquelas primeiras cenas foram muito pesadas. Os europeus, a gente no Brasil já observou um pouco, eles têm uma preocupação com a base, com a saúde periodontal, não é tão intensa como a gente é aqui, a gente tem um pouco mais de consciência. Em geral, os pacientes que a gente vê assim que tem menos cuidado periodontal, muitos estão nessa faixa etária também, por coordenação motora, não conseguem escovar bem. Então, existem pessoas mais idosas que têm que vir ao consultório a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, assim, há umas coincidências nas pesquisas que botam uma pulga atrás da orelha. Então, assim, elas fazem a gente pensar o que eu posso usar disso na minha prática para me prevenir. Né? Até porque os estudos ainda, né, assim, são muito recentes, estão começando a identificar aí algumas correlações. Agora, essa inflamação, ela é silenciosa? Não necessariamente se a pessoa está com uma gengivite, se ela está com alguma inflamação com essa substância, que é a interleucina. Isso. Ela tem algum sinal, algum sintoma, ou realmente precisa desse tratamento precoce, né? Essa é a parte ruim, porque essa é considerada uma doença crônica. A grande maioria das pessoas não sabe que tem. Não sabe que tem perda óssea, não sabe que tem sangramento gengival, não sabe que tem inflamação na gengiva, porque a dor ela vai chegar para algumas pessoas, tem uns mistérios aí. Algumas pessoas a gente observa no consultório, às vezes cria até uma situação chata, porque a esposa chega e fala assim: ele não escova dente, a situação dele vai estar caótica, só eu que me cuido. E você vai ver como está a situação dele. Aí quando a gente examina, o marido não tem nada e a esposa está super comprometida, entendeu? Quer dizer, então, é meio genético também, então, um pouco essa questão? Tem um fator genético altamente significativo e importante. Não tem doença periodontal quem quer, não tem cárie quem quer. Existem bactérias específicas. Geralmente, quem tem muita cárie tem pouca doença periodontal. As bactérias concorrem entre elas. Ou quem tem... existe um antagonismo. Quem tem muita cárie nunca vai ter doença periodontal, ou quem tem doença periodontal geralmente nem tem cárie. Pode perder todos os dentes sem ter nenhuma cárie. A gente já viu muitas vezes isso acontecer. Então é uma coisa silenciosa. Aí é o grande perigo, porque tudo acontece silenciosamente. Você não consegue saber que a coisa está fluindo, está acontecendo aí dentro de você. Né? Agora, só pegando esse gancho aí, então, você falou do casal, que isso acontece muitas vezes, né? Da pessoa falar, puxa vida, eu escovo tão direitinho, às vezes chega lá, tá com cárie, o outro não escova e tal. Mas isso pode ser um problema também, que esse que não escova, que acha que tá geneticamente super protegido, que lá na frente, quando tiver mais velho, aí sim pode apresentar alguns problemas, que se tiver esse cuidado mais novo, ele não vai apresentar? Com certeza. Existe uma mudança, com certeza. Existe uma mudança porque existe uma mudança hormonal. Às vezes, com 20 anos, eu não tenho nem perfil para cárie, nem muito para doença periodontal, mas aos 40, 50, eu tenho alterações hormonais. Então, quer dizer, o problema pode não ser genético, mas ele pode ser hormonal. Tem um trabalho muito interessante que foi feito com pacientes do sexo masculino, uma relação entre... Eu lembrei o nome que eu tentei te falar. A taxa do PSA.
eu não sei se vocês sabem, o PSA é o hormônio da próstata. Quando o homem atinge uma certa idade, né? Os homens geralmente não gostam muito de falar nesse assunto, a coisa da próstata, mas esse tema é super interessante. E importante. E importante. E muito silencioso, extremamente silencioso, né? Então, foi feita uma pesquisa, ela é americana também. Os pacientes do sexo masculino que tinham um PSA, pegaram 35 pacientes do sexo masculino que tinham PSA, que é esse hormônio da próstata, elevado, bem elevado. Os que tinham, alguns deles tinham até câncer bucal, desculpa, tinham até tumor na próstata. Na próstata. E o que aconteceu com eles? Depois do tratamento periodontal, houve uma diminuição no hormônio PSA, uma diminuição da taxa. E esse hormônio, quanto mais ele está alto, mais você tem chance de desenvolver câncer de próstata. Ou seja, os homens precisam ter uma atenção especial para o cuidado periodontal, porque a conclusão deles é que se o homem não faz um tratamento periodontal, que é o tratamento da gengiva, se eu falar o termo técnico, você me freie, né? Não, mas eu vou te falar que você tá falando, eu tô achando engraçado, que tá todo mundo falando ali, gente do céu, todo mundo tá querendo ter cárie para não ter problema periodontal. Pois mas aí eu posso entre um e outro, o pessoal prefere a cárie do que esse outro. Na verdade, nenhum dos dois, gente. Porque quem escova direitinho, toma esse cuidado todo, tem uma chance enorme de ter cárie também. Mas, né, porém, todavia, contudo, entretanto, se você tem cárie, a cárie também pode evoluir silenciosamente. Meu marido, Marcelo Moretti, deve estar por aí, não sei. Ele é especialista em canal. E eu às vezes fico intrigada, porque a pessoa chega, eu olho o raio-x e falo para ele, mas como? Essa pessoa não tem nenhuma dor, não sente nada. E o dente está todo comido e vai ter que fazer canal. E já tem, às vezes, uma lesão. Essa lesão, gente, de canal, que é decorrente da cárie, ela também pode levar a toda essa complicação da interleucina. Então, não é só doença periodontal, não. Pronto, então já esclareceu para todo mundo que estava ali. Não fica querendo ter cárie, né? Não. Não fica querendo ter... o Marcelo Moretti está aí. Não fica querendo ter cárie, não, que também não é bom. E tem N outras coisas que podem... na verdade, a pesquisa, o que realmente comprova pesquisas, é tudo relacionado à gengiva, tá? Eu estou extrapolando para cárie, porque tem outras. Eu já tive um paciente que foi chegou para a gente fazer a avaliação que a equipe médica manda, teve uma meningite, por problema de infecção no dente. Então, assim, nada disso... para você ver o quanto isso tudo está relacionado, né? A gente às vezes acha que isso não tem nenhum impacto e a gente começa a ver aí, quer dizer, a gente vê aí desde Covid, de um câncer de próstata, agora você está falando da meningite, tem também casos de infecção de pulmão, coração, tudo isso também, inclusive... Você tinha comentado comigo que até diabetes também. Às vezes tem uma dificuldade a pessoa que tem diabetes tem uma dificuldade, às vezes, de melhorar em algumas situações. E quando resolve um problema, né, que ela tem alguma infecção na boca, isso também já facilita esse tratamento. Então, a diabetes aí é complicado, porque a questão da diabetes com a odontologia, ela é bidirecional. Vou traduzir. Tanto a diabetes pode... desencadear alterações na gengiva, na saúde periodontal. Então, assim, os nossos pacientes diabéticos, eles precisam de acompanhamento muito mais frequente e mais próximo, porque eles têm alteração gengival, fatalmente. Porque toda a questão da insulina, esse metabolismo da insulina, aí não entra a questão genética, ele vai para a questão bioquímica mesmo. Toda essa questão da insulina, ela mexe com a gengiva. Questão hormonal, mexe com a gengiva, né, na fase de menopausa e tudo. E também, em relação à diabetes, o acompanhamento precisa ser frequente. Porque quem tem diabetes vai ter problema de gengiva. E quem tem problema de gengiva não vai conseguir controlar a glicemia. Quando a gengiva está... a gente tem colegas, a gente trabalha muito, graças a Deus, Brasília tem uma rede de profissionais
linda, fantástica, que interage. Então, a gente tem endócrino que fala, olha esse paciente para mim, porque não consigo fazer controlar. Ele está fazendo controle da dieta, está usando... tá fazendo com nutrólogos, tem nutrólogos maravilhosos aqui, nutricionistas, tá fazendo todo o controle dietético, né? Não se alimenta de açúcar, não faz nada e não consegue controlar. Aí a gente vai ver, tem um canal com abscesso ou tem problema de gengiva. Então, Entendi. as duas coisas estão extremamente Relacionadas. interligadas. Extremamente. Agora a gente vê aqui até, né? Seu Rafael tá falando aqui, olha, que bom você tá por aqui, Rafael. Léo tem diabetes, precisa fazer acompanhamento a cada 6 meses. Quer dizer, essa questão também da periodicidade. A gente viu também a Natália perguntando ali qual que é a frequência ideal para poder ir até um dentista. Isso varia um pouquinho de acordo com a idade. Esse conceito de ir ao dentista de 6 em 6 meses, a gente tem vontade de matar quem divulgou isso. Porque, na verdade, não existe essa regra, né? Isso é uma coisa meio de propaganda de pasta de dente. Cada pessoa vai ter que passar por uma avaliação. Criança. Então, tem criança que está numa fase que a gente precisa acompanhar mês a mês, senão ela vai ter cárie. Tem adultos que precisam vir a cada... Tem uma pessoa que perguntou da tireoide, né? Depois a gente pode falar. Tá. Tem pessoas que que precisam vir a cada 3 meses, outras vão ter que vir a cada 6 meses. E eu já tive uma paciente que não mora mais aqui, mas que ela tinha uma alteração sistêmica, que é uma alteração de saliva. Não produz nada de saliva. A boca é completamente seca, é uma síndrome. Essa pessoa, às vezes, tem que ir ao dentista todo mês, porque senão ela tem cárie. Ou todo mês, ou a cada 2 meses. Então, é muito individualizado. É meio que individualizado, né? Tem que ser individualizado. Tem gente que pode ficar, essas pessoas, por exemplo, aí que são abençoadas aí também, que não precisa ter esse cuidado tão frequente. Às vezes pode ter um intervalo um pouco maior. Então, isso vai depender muito, então, realmente da pessoa, né? Como é que ela desenvolve. Vai depender da pessoa. E às vezes a pessoa retorna. Eu, por exemplo, às vezes falo assim: olha, tá tão bom que a gente não vai fazer nada hoje, vamos só bater papo aqui. Tem umas pessoas que vão ficando e muda. Não quer dizer que ela veio uma vez de 3 em 3 meses, que ela vai ter que sempre vir de 3 em 3 ou de 6 em 6, porque as pessoas às vezes aprendem a escovar, aprendem a usar o fio dental, que é uma coisa que quase ninguém sabe. A gente vai chegar nisso daí. Vamos só responder aqui, olha, que a gente estava falando, relacionando um pouquinho desses problemas bucais, então, também com outros tipos de doença. Então, vamos ver aqui, olha, o Manuel Lopes perguntou se a tireoide também pode ter algum impacto por conta de alguma substância, né, alguma infecção na boca. Uhum. O e hipertireoidismo, eles também mexem com o metabolismo da gengiva, tá? Então, essas pessoas... o hipotireoidismo é aquele que a pessoa às vezes tem ganho de peso, ela fica mais sonolenta, ela fica mais indisposta. Então, essa pessoa que tem hipotireoidismo, muitas vezes ela vai ficando tão letárgica, tão desmotivada que ela não escova bem, mas não é só isso. Tem alteração da gengiva e do osso também. A doutora Amanda, a ortodontista, está aí e trabalha muito a parte óssea, né? Porque os hormônios da tireoide têm a ver com o metabolismo do cálcio. Uhum. Então, realmente tem uma direta ligação com a saúde óssea e gengival. E essa questão da alimentação... A questão da alimentação também está diretamente relacionada ao dente, a um dente saudável? Tá, sim. Está muito relacionada. Mas, como eu te disse, existe uma coisa muito importante acontecendo. Na verdade, o grande vilão antigamente era o açúcar. A gente sempre falava, nossa, não coma doce na frente de um dentista, que o dentista vai brigar com você. Agora, eu vou te dizer que uma coisa que mais apavora os dentistas é ver uma pessoa tomando um shot de limão.
chupando limão, assim, ou tomando A vitamina C, que é ali misturada com o suco verde, que a gente fala Não, o né, suco que ajuda verde tá tudo tanto. certo. O grande Não problema é a dá. dieta ácida. Hoje, porque assim, a pasta de dente, a água fluoretada, a pasta de dente tem flúor, a água de dente é fluoretada. Mas hoje a gente observa que caiu a cárie e Uhum, aumentou uma outra doença que é chamada de, que a gente chama de envelhecimento precoce do dente. uhum. O que é isso? Em relação à dieta. Isso, agora pode ir no consultório e ganhar até um bolo. Se escovar bem, você Ai, tô não falando. precisa, você não precisa parar de comer doce, tá? Eu tô vendo Então, aqui, a Amanda Torres aqui, olha que é uma querida. Tô achando Amanda ótimo vê-la por Amanda aqui. é Ela nossa falando que adora ir pra paciente, bater papo até. Amanda. Mas olha, falando dessa questão, você está falando do envelhecimento precoce dos dentes, isso daí é até bem interessante. Ainda tem gente perguntando aqui, né? Você falou do limão, perguntou da Coca-Cola, e esse envelhecimento precoce que eu acho que tem a ver também com que o Zé Ricardo também perguntou aqui, olha, que ele fala que às vezes ele tem essa sensibilidade no dente com frio, ou toma sorvete, mas já fez raio-x várias vezes e não dá nada. Então essa sensibilidade também está relacionada a Essa isso. sensibilidade é porque. Por que chama envelhecimento precoce do dente? Porque antigamente a gente via uma pessoa mais velha, a gente viu o dente bem grandão, com perda óssea. A gente vê ainda dente com perda óssea. Por que o dente fica grande? Então, até um dentinho aqui, que eu deixei depois para mostrar para o fio dental. O osso, geralmente, ele cobre. Vou tampar o olhinho dele. O osso, geralmente, ele cobre. O certo seria ele cobrir até aqui, ó, o dente. É um molarzinho, né? Uhum, Só que com a perda óssea e com a recessão gengival, você começa a ter uma perda e exposição dessa raiz. Às vezes a gente, olha como o dente fica grande. Então, às uhum, vezes a gente pega pessoas que estão com um dente maior, porque expôs um pouco da raiz. Por que isso uhum, acontece? Acontece relacionado à oclusão, a mordida está inadequada, tem pontos de contato, de impacto no dente que são mais fortes do que eles deveriam ser. Acontece também, aí a pessoa vai tendo, o fator oclusal é muito importante, a pessoa teria que usar aparelho, não usou aparelho, é, e aí ela começa, a parte que dói do dente é essa parte que fica coberta pela gengiva. Aqui. uhum. A Se ela, parte que fica, a se parte ela que fica, cede um então ela pouquinho, começa começa, essa olha dor. só, às vezes chega pra gente assim, ó, o dente bem grandão, né? Então essa parte aqui é a dentina, ela é altamente sensível. Aí eu começo a ter hipersensibilidade dentinária. Isso pode acontecer tanto pelo trauma como pela dieta ácida. Muito limão, muito isotônico para malhar, associado, por exemplo, acordei de manhã, tomei um shot de limão para melhorar minha imunidade. Só para Aí fui. esclarecer, esse Ah, limão aí que não pode é o limão puro. O limão com água já alivia, o limão com um suco verde ou limão em o suco excesso não faz verde, bem. o limão diluído no suco e tal, já melhora. Mas também é uma coisa que, se associada, olha a cadeia. Acordei de manhã, tomei meu limãozinho para aumentar a minha imunidade. Fui para academia, tomei um isotônico para conseguir malhar melhor. Altamente ácido. Os nutricionistas que me perdoem, eles adoram, mas é altamente ácido. Durante o meu exercício físico, eu vou lá e pego um peso e fecho assim os dentes, tá? Aí o que eu estou fazendo? Impacto numa área que está altamente corroída. Se você pegar um dente e mergulhar na Coca-Cola, que é ácida, alguém perguntou da Coca-Cola, a parte mineral dele vai embora, ele fica até meio flexível. Então, o Jesus. ácido tira o cálcio do dente. Então, eu perdi uma camada de esmalte, e essa camada de esmalte que me protegia foi embora. Eu agora tenho muita sensibilidade. Então, os pacientes chegam para a gente na faixa de 25 anos, por aí, com a raiz exposta como se tivessem 40, que era uma coisa que acontecia lá atrás, né? Porque o comportamento mudou, o estresse é muito maior e o apertamento dental e o bruxismo também muito maiores.
Então, E esse impacto todo que a pessoa acaba tendo também atrapalha. Isso não aparece no raio-x. Essa sensibilidade que a pessoa às vezes sente e acha que pode ser uma cárie ou alguma gengivite, alguma inflamação. Às vezes é exatamente essa parte que vai ficando mais à mostra ali, né, do osso, por conta é dessa a acidez toda. dentina, é Isso. o A dentina. cemento. Na verdade, eu vou falar dentina para facilitar, mas o nome Tá. certo da raiz é cemento, não é cimento, é cemento. E Então, não aparece mesmo no raio-x. só quando já tem uma perda óssea maior. Geralmente não dá para ver só no raio-x. Hoje a gente tem feito esse diagnóstico usando uma câmera intraoral, já existe, a gente usa aqui para olhar dente a dente. Às vezes as pessoas levam um susto porque elas não sabem que tem isso. Uhum. Quando a gente coloca a câmera, a pessoa vê que o dente dela tá. Porque a cor é diferente. Ó. Essa parte de baixo que eu falei aqui, ela é mais amarela. Uhum. E aqui é mais branquinho. Aqui, onde tem o esmalte, ele é mais branquinho. E aqui é mais amarelo. Uhum. Então, quando a gente coloca a câmera, a pessoa fala, por que que tá amarelo? Eu falei, porque aqui não tem mais esmalte. Aí essa câmera é um micro... Perdi o nome? Microscópio. Uma imagem microscópica. É uma imagem microscópica do dente. Então, quando a gente põe aquele microscópio, daí a gente vai ver bem ampliado, né? A Amanda está aqui falando odontologia digital. Isso já é a odontologia digital. É como a gente faz exame. Por quê? Se o paciente chega e eu olho só com aquele espelhinho, muitas vezes eu não vou enxergar. Eu só vou enxergar usando a odontologia digital, que vai me dar esse aumento. No nosso caso aqui, a nossa câmera aumenta 60 vezes. Aí, às vezes, eu vejo aquilo ali assim, desse tamanho. A pessoa leva um susto. Mas por que tá assim? Aí vem a parte da entrevista. Além da questão externa, alguns pacientes vão ter esse problema por refluxo. Refluxo também? O refluxo. Então, quem tem refluxo ou bulimia, né? Aí já é diferente. Quando a gente examina a parte de dentro, a parte do lado da língua, ela fica toda socavada. A pessoa que tem o refluxo, e às vezes ela tem o refluxo e não sabe que tem o refluxo. Aí a gente olha, avalia, sugere uma avaliação do gastro. Porque a gente sabe que aquilo é um sinal evidente desse problema. E quem tem refluxo, eu vou dar uma dica muito preciosa, importante, importantíssima. E vai falando que o pessoal tá assustado aqui, olha. Tô vendo Ó, aqui, o Kleber falou, eu tô mentira, assustada até agora com esse exame. O Kleber veio aqui com a gente, né, Kleber? Mas é um susto, mas é um susto bom, porque o ruim é você não saber o que você tem. Porque depois que você descobre, né, você consegue aí tratar isso daí. Então, na verdade, inclusive assim, a gente tá aqui, o pessoal tá ficando assustado, mas existe uma forma, então, de tratar isso, né? Claro, quer dizer, cuidar da alimentação já é uma coisa. Tudo tem um manejo, entendeu? O importante é você saber, tem um manejo para cada coisa. Por exemplo, paciente. Aí a dica que eu vou dar é importante. Quem tem refluxo não pode, não deve acordar os dentes. Vou falar agora, Natália. Quem tem refluxo não pode acordar o dente, acordar e escovar o dente imediatamente sem fazer um bochecho. Por quê? Um bochecho só com água. Tem que fazer um bochecho com água, porque aí você tira um pouco daquele ácido. O ácido que volta do estômago, ele é ácido de verdade, é pH 2, é muito ácido. Então ele fica, quem tem refluxo, isso vai e volta, fica na saliva. A saliva fica altamente ácida. Aí, se eu pegar aquele ácido, imagina, o esmalte é como se fosse um vidro. O vidro, quando a gente joga ácido em cima dele, ele fica todo poroso. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu acordo, faço um bochecho com água, dou aquela diluída e depois eu escovo os dentes. Tá? Entendi. Eu não sei se eu tenho refluxo ou não. Talvez seja uma boa dica fazer melhor isso. Fazer, né? Não é possível. Só um bochecho já é tão simples, né? Que é melhor fazer, então, que já garante.
né? Eu É. tava vendo aqui, ó, que realmente tem várias dicas interessantes. Ana Cristina, olha, não é depressão capilar. A gente, essas lives, eu acho elas muito legais, porque a gente, inclusive, pode dar essas dicas que são dicas simples que vão ajudando a gente, né? Essa questão, olha, meditação, vamos pensar numa coisa também para poder Ah, acalmar, é. porque esse estresse que a gente anda vivendo também tem essa questão do bruxismo que vai atrapalhando os dentes. E aí gera também esse incômodo, essa sensibilidade que também está relacionada, não tá, doutora Soraya? Com certeza. Essa questão a pandemia. Ah, vinho pode. Vinho pode, Amanda. Vinho relaxa, vinho faz bem, é tudo de bom. Mas o vinho, quantas vezes ele deixa o dente, né? O dente ele fica até roxo, né? Então, assim, tomou o vinho, tá? Com o dente meio assim escurecido e tal. Escovou o dente, precisa fazer o Mas aí tem que bochecho. fazer bochecho antes de escovar, porque o vinho também é Olha. ácido. Ah, Tomou então o ó, já vinho? fica a dica então do bochecho também antes. Boa. Tomou o vinho? Toma uma água, né? Tomou vinho, toma água, é bom para não ter ressaca. E é bom... Olha, já veio um monte de coisa. Café, cachaça. A pessoa já Não, aí já cachaça, gente, não me aperta não, porque cachaça eu não sei não, viu? Mas o café também O o café. café, o chocolate, também é a mesma coisa. A gente também está perguntando aqui, né? Comeu, e escovar o dente logo em seguida, que Comeu, tomou escovar. café Chocolate, ou açúcar, chocolate. comeu, escovou, né? Mas também tem que fazer o bochecho? Não, o açúcar, Não. não. Acho que não. Não vejo, Tá, né? É mais para alimentos ácidos, mais para tá. alimentos ácidos mesmo. O Tá, só pra quem café tá é um... chegando agora, só pra falar que a gente tá conversando aqui com a Ah, doutora é. Soraya Moretti, dentista. É porque a A gente gente tá já falando falou sobre de vários tanta assuntos coisa interessantes. hoje. Vão fazendo as perguntas por aqui que a gente está acompanhando. Quem quiser compartilhar, manda nesse aviãozinho aqui. Todo mundo falando que todo mundo precisava aqui estar acompanhando essa live. Então já vai chamando os amigos, que a gente ainda tem um tempinho. 20 minutinhos. Tem mais um tempinho. É. Quem toma limão pela manhã em jejum também tem que fazer o bochecho. Acho uma boa. Eu acho uma ótima dica. Eu acho uma Então, boa na dica. verdade, sempre então, acordou, faz o bochecho para escovar o dente. Na verdade, antes de escovar o dente, faz o bochecho, que já ajuda em todas as Mas situações. antes de tudo, eu já vou dar a nossa primeira dica, que eu vou encerrar Já o vamos dia com falando que a isso. primeira dica. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma colinha da minha dica. A primeira dica é que muita gente não pensa que na hora que vai fazer a escovação, vai estar levando a mão à boca. Fatalmente. Se eu for passar fio dental, se eu for escovar. Então, assim, às vezes a gente toma cuidado de limpar a compra que chegou do supermercado e não se lembra de lavar as mãos para escovar os dentes. Cheguei agora e não estou entendendo nada. Não, aqui, olha, até o Bel perguntou aqui, olha, chegou agora, ele queria saber se o bochecho é só com água ou água com mais alguma coisa. Só com água. Só com Só água. com água. Wesley, que disse que não estava entendendo. A gente está falando aqui, então, sobre saúde bucal. A gente está falando como um impacto, às vezes, de alguma inflamação na boca pode acabar influenciando em outras doenças, tireoide, diabetes, Covid, enfim. Então, a gente está falando sobre isso daqui e trazendo agora algumas dicas para poder melhorar, inclusive, essa sensibilidade que às vezes dá na gengiva. Pronto, resumindo aqui, para quem chegou por agora, vamos continuar com as Então, nossas resumindo, dicas. a primeira dica antes de escovar os... Parece óbvio, mas não é. Antes de escovar os dentes, nós precisamos fazer uma boa higienização das mãos. Lavar as mãos, passar álcool em gel e aí sim começar a fazer a nossa higiene bucal, porque nós vamos levar a sujeira da mão para a boca. A gente não está fazendo isso o tempo inteiro com tudo. E eu já vi que as pessoas não se lembram muito disso, porque às vezes, por exemplo, a pessoa usa aparelho, aí ela, se eu não ficar vigiando, às vezes a pessoa esquece e tira os aparelhos. A doutora Amanda trabalha aí com os alinhadores. Tem que lembrar quem usa os alinhadores, quem usa qualquer aparelho, quem usa dentadura ou prótese total, precisa se lembrar de higienizar as mãos antes de tocar na boca, porque senão você vai ter problemas que a gente já sabe quais são, né? Tá, então essa questão de lavar a mão. Deixa eu me falar sobre essa questão do fio dental, da importância que é e que hoje acho que é metade da população só que se dá conta disso, né? E o jeito certo de usar o fio dental, quantas vezes ao dia?
tem uma pesquisa que diz que só 50%, 55% das pessoas usam fio dental no mundo. Eu quase caí de costas com isso, mas assim, eu vejo pessoas altamente esclarecidas que pensam que usar fio dental faz sangrar mais. Ai, parei de usar fio dental, porque a hora que eu vou passar o fio dental, sangra. Então, por que que sangra? Porque se você... aí, voltando lá na primeira pesquisa que a gente falou, da Califórnia, o segundo jeito de acontecer a infecção pulmonar é as bactérias do suco gengival. O suco gengival, cadê meu dentinho? Nossa, É aquele pedacinho que fica da gengiva, tem onde o fio dental entra, aqui assim, né? O contorninho do dente, é o suco gengival, é onde a escova não entra. Então, quando você não usa fio dental, as bactérias daquele lugar ali, elas vão para a corrente sanguínea também. É outra via que dá complicação pulmonar. Naquele trabalho que eles mostraram, eles falaram sobre isso. E já tem várias outras coisas, tem bacteremia. Por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ela precisa fazer essa avaliação, precisa ter dessa orientação para não ter uma complicação também. Então, se eu não uso fio dental, fico com halitose, porque a escova não vai limpar. Segundo, a gengiva começa a sangrar. Aí, quanto menos eu uso o fio dental, mais ela sangra. Eu deixo de usar porque está sangrando, mas quanto menos eu uso, mais ela sangra. Pode ser que no início comece a sangrar, mas quanto você começar a fazer isso de uma rotina, vamos que você não vai tenha... Vai parando. Claro que tem situações que só vai parar depois que tiver a intervenção do dentista. Porque o tártaro, depois que ele está instalado, você não consegue tirar com fio dental. Tem que fazer raspagem, tem que tirar, tem que usar ultrassom para poder remover aquele tártaro lá. Então, a terceira coisa, vamos falar que tem gente perguntando, sobre os enxaguantes. Isso, tem muita gente perguntando aqui. Tem muita gente perguntando. A outra pesquisa que eu queria citar para vocês... sim, não esquecer de escovar a língua, é fato. Né? Fio dental. Então, assim, vamos todos usar fio dental. O ideal é usar fio dental todas as vezes que a gente escova. Porque senão eu vou escovar... E quantas vezes eu uso fio dental? Eu uso o fio dental todas as vezes que eu escovar. Ok, estou no meio do trabalho, estou correndo muito, não vai dar tempo, mas pelo menos de manhã e à noite, tá? Ainda sobre a higienização, me lembra do enxaguante. Que eu tá bom, está aqui, está anotado. Então, pacientes com Covid, logo após a recuperação, é a segunda dica que eu tenho aqui. Trocar a escova após qualquer gripe, qualquer resfriado. Tem gente que acha que a escova é uma coisa assim de estimação, que eu vou ficando com ela, assim, achei muito bonita essa cor. Já fica até assim, não fica sem cerda e tá lá, né? Não dá, não tem condições. Mas se você tiver Covid, fatalmente você tem que se livrar daquela escova, porque aquela escova tá toda contaminada, né? Aquela escova tá altamente contaminada. E posso deixar aquele copinho com as escovas da família toda ali? Não pode. Nem com Covid, nem sem Covid. Cada pessoa tem que ter o seu conjunto separado, porque hoje a gente tá mais atento com essas coisas, né? Então imagina, olha outras transmissões que acontecem às vezes a criança, por exemplo, tem milhões de gripes ao longo do tempo, porque essas bactérias, a escova da criança às vezes fica misturada com a do pai e da mãe. Então, não pode, tem que ficar tudo separadinho. E depois que escovar, a gente tem que higienizar a escova. Terminou de escovar. Higienizar como? A água oxigenada é uma boa. O próprio enxaguante bucal é uma boa. Um sprayzinho, pode fazer um spray com Periogard só para escova, não pode bochechar. Mas um enxaguante bucal para manter aquela escova limpinha é uma boa coisa. Tá, então quer dizer, tô quase fazendo agora já um ping-pong aqui de tanta pergunta que começou a chegar. Mas então assim, escovou o dente, lava a escova só com água
não é o ideal? Ou essa higienização mais profunda tem que ser uma vez por semana? Como é que seria? Da escova? Isso. A gente pode fazer pode fazer semanalmente, mergulhar a escova em água oxigenada. É Tá, uma boa, tá? tá. Mas terminou de escovar, pode borrifar, deixar já um borrifadorzinho com um enxaguante e borrifar a escova. Mas a água oxigenada é uma ótima para limpar a escova de Tá, dente. água oxigenada pura ou 10 misturada com água? volumes. Não, pode ser diluída Pura. em água. Pode ser Esse diluída enxaguante em... que você está falando para poder borrifar é específico para lavar a escova? Não, pode ser um enxaguante qualquer. Um enxaguante Enxa- desses. Desses que eu não estava querendo falar o nome comercial, mas também nós não estamos. Água oxigenada de. Vamos lá, vamos esclarecer. A água oxigenada diluída em água, pode fazer uma proporção assim de 1:2, para já deixar pronto para borrifar, é uma boa opção. Vamos simplificar. Tá, Vamos tá. simplificar o protocolo. Escovou os dentes, escovou os dentes, borrifou com água oxigenada e já deixa por ali e guarda a escova. Não Tá. E aí, misturada com a da família. Antes de escovar, enxágua. enxágua. Enxágua a escova para não ficar com aquele gosto ruim. Escovar com sabonete, não. Vamos falar sobre o enxaguante. Isso, vamos perguntar com o Rodrigo Costa, que perguntou aqui também, falou sobre o enxaguante, né? É o quê? Só água ou aqueles outros que a gente compra prontos e quantas vezes pode passar? Tá, então eu vou falar sobre enxaguante. Saiu uma pesquisa agora, também no começo de agosto, uma pesquisa muito séria e muito legal. Eu fui de curiosidade nos sites aí dos enxaguantes, eles nem mudaram o site deles ainda, de tão nova que é a pesquisa. Eles pegaram 8 tipos de enxaguantes e foram fazendo testes. Muitos deles não tem no Brasil. Mas eu vou resumir no melhor resultado. O melhor resultado é um que tem no Brasil. Qual que era o objetivo da pesquisa? Ver se o enxaguante bucal foi efetivo na eliminação da Covid. O trabalho foi super complexo. Eles pegaram, um trabalho assim in vitro, mas eles pegaram o suave de paciente. Suave é aquele cotonetezinho de paciente que teve. Fizeram um meio de cultura e foram fazendo os testes com os enxaguatórios. Resumindo, para a prática, o Listerine, eu vou ter que falar o nome, não queria falar. Tá, vamos falar, vai, que a gente o aproveita e ajuda. Listerine, Ninguém tá ganhando nada com isso, só pra ajudar. ninguém tá ganhando nada com isso. O Listerine, eu nunca prescrevi bochecho, nunca fui fã de prescrever bochecho, porque tem a coisa de alterar a flora, não acho que é uma coisa que deva ser prescrita e nem talvez uma coisa que em outros tempos eu diria numa live, tá? Mas eu tô falando da pesquisa. Não acho que é uma coisa que sirva para todo mundo, mas vamos pensar em tempos de Covid, que a gente não tem tempo de ficar esperando para ver o que vai acontecer. A gente precisa tomar decisões e mudanças de hábito rápidas. Como o Listerine Cool Mint, C-O-L-L Mint, né? Cool Mint, que escreve, foi o que teve o melhor resultado. Aliás, ele zerou um bochecho de 30 segundos, zerou a Covid. Eles não conseguiram ainda, agora eles vão fazer novas pesquisas. Presta atenção, presta atenção. Zerou zerou na boca. Isso, por um zerou período. Na boca. Não sabem ainda quanto tempo duraria a efetividade. Mas como é que isso com o Mind? Mas como é que a gente poderia extrapolar isso para a prática? Nós, dentistas, que atendemos o paciente com a boca aberta, olhando para a gente está ali, mesmo que tenha toda a proteção, a gente está de cara pro inimigo, né? Aquele bochecho com o Listerine, que a gente antes fazia com água oxigenada, aí saiu esse trabalho novo, agora a gente já mudou o protocolo. Aquele bochecho, para quem vai ter um contato direto com a pessoa, ele pode ser muito valioso. Eu não sei ainda quanto tempo vai durar, né? Quanto tempo vai durar o efeito. Mas imagina uma situação em casa. Você, alguém, uma pessoa X, contraiu a Covid e o cônjuge também pegou, o marido, a esposa também pegou. Resultado, pode ser que aquela pessoa precise de ser alimentada. Às vezes você não vai ter condições de fugir, de ajudar aquela pessoa até a ser alimentada, né?
às vezes ela não está hospitalizada, mas está em casa numa situação que precisa de ajuda. A fazer um bochecho antes de você dar um alimento para a pessoa pode ser uma medida prática de alta proteção. Uhum. Eu enviei esse trabalho para alguns amigos que são da equipe do Sírio-Libanês daqui, e eles levaram para discussão. Eles vão ver também se eles conseguem implementar isso para as equipes de enfermagem que trabalham diretamente com as pessoas, né? Então, eles estão cogitando agora a próxima fase, talvez de colocar o higienista, né, para fazer parte dessa equipe com esse protocolo de fazer o bochecho. Vamos, né? Só agora assim, até para orientar, esse bochecho, ele não é ideal que se faça tantas vezes ao dia, né? Porque às vezes as pessoas ficaram ali agora vendo como isso pode ser interessante, mas são para casos específicos. Eu não prescreveria isso para casos gerais, assim, agora todo mundo vai usar Listerine. Não. Eu acho que nessas situações em que você vai estar em contato com... Imagina, por exemplo, um casal de namorados, né? Às vezes vai encontrar a namorada e tal, é uma possibilidade. Mas para essa situação que eu falei especificamente, eu acho uma boa, porque quais os perigos de você usar indiscriminadamente? Todo mundo agora vai usar Listerine, ou vai usar outras marcas. Os enxaguatórios, eles podem alterar a flora. Eles matam um tipo de bactéria, porque na boca a gente tem muitas bactérias. Tem milhões de bactérias. E algumas são necessárias e vivem ali. Então, se você mata algumas bactérias dessas, outras podem super desenvolver. Existe um desequilíbrio da flora, né? Então, olha só, eu tô aqui pensando, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, só para a gente ir, então, orientando aqui todo mundo. Depois a gente pode até combinar de novo, viu? Para a gente poder trazer esse assunto novamente. Mas então, assim, olha, o ideal, bochecho com esses enxaguantes, assim, enfim, é o ideal? Quantas vezes na semana, quantas vezes ao dia? Eu vou colocar aqui. Eu não gosto, eu sou muito focada na receitinha científica, tá? Então, assim, eu não vou colocar para você agora uma coisa, Soraya, Vivi, é assim, tá? Porque eu não tenho isso pronto ainda para esse momento. Eu, particularmente, não recomendo bochechos diariamente, mas eu cogito agora, nessa fase de pandemia, talvez a introdução de um enxaguatório desses por esse período. Mas eu não faria isso para sempre. Ficou e aí, no máximo, então, seria uma vez por dia. Uma vez por dia. Joia. Agora, olha só. Perguntaram aqui rapidinho. Se a live acabar, começa de novo, né? Ó, pasta com ou sem flúor? Pasta com flúor sempre. Com flúor sempre. Eu gosto. Até para criança agora já mudou o protocolo. O pessoal da odontopediatria, o pessoal da odontopediatria já tem um protocolo que antigamente era sem flúor, agora já tem algumas coisas sobre isso. Pasta com flúor. Tá. Ping-pong e pasta com flúor. A Carla perguntou, acho que ainda falando do bochecho, com ou sem álcool? Pois é, o Cool Mind, ele é sem álcool. Eu fui pesquisar. Só que no site da Listerine, eles não falam nada disso que eu tô falando, viu? Eles ainda não colocaram essa pesquisa, eu até olhei. Mas o Cool Mind é um bochecho sem álcool. E na pesquisa que eu só vou falar do que eu li. Claro, né? Realmente está publicado. Eu não vou extrapolar para o que eu acho. Na pesquisa, o Cool Might, Cool Might geralmente é sem álcool. Tá. Com relação à língua, o pessoal perguntou aqui também, já passou essa pergunta. Escovar a língua. Importante escovar com a própria escova, tem algum o limpador? O limpador? Eu gosto do limpador, acho ótimo, acho excelente o limpador, mas a escova também resolve. Tem até algumas escovas que nas costas tem. O não escovar a língua pode ser a terceira fonte, não escovar a língua e a parte interna pode ser a terceira fonte de complicação para COVID. Alerta.
pode ser a terceira fonte de complicação para a COVID, fazendo pneumonia por aspiração. O que é isso? As bactérias se alojam na língua, ficam por ali, e a pessoa pode... A gente fala pneumonia por aspiração porque aquelas bactérias caem por outro caminho, não é só pela corrente sanguínea, e chegam até o pulmão, por outras vias respiratórias, porque pode ser pela corrente sanguínea, como é na questão da gengiva, mas a falta de higiene da língua. O raspador, se você for ver os trabalhos entre o raspador e a escova, o raspador limpa melhor, tá? Uhum. Mas se eu não tiver escova, se eu não tiver o raspador, vai com a escova. Vai com a escova. Então, vai com a escova, passa água oxigenada depois para poder limpar, não coloca junto com a escova de todo mundo da família. Deixa eu ver se eu tenho mais e troca de conta. Agora, troca de o conta mais em quanto importante tempo? de tudo, que eu tenho 5 minutos para falar. A gente eu tô aqui, ó, contando aqui já, assim, ó. E eu troca tenho de conta 5 minutos para falar. As pessoas ficam com muito medo de ir ao dentista, tá? Então, o resumindo dessa live, as pessoas estão com medo de ir ao dentista. Eu diria para vocês, diante desse estudo que eu vi, que não fazer nada pode ser muito mais perigoso. Imagina, eu não vou ao dentista, mas eu vou ao supermercado, eu vou ao restaurante, eu vou a uma festa. E qual a maneira que você tem de fazer uma prevenção, que eu falei lá no início da live, de não ter, por exemplo, uma pneumonia? Não precisar de um respirador, reduzindo a sua chance de ter alta de interleucina, aquela substância que já falou. Quem é que vai dizer para você se tem tártaro ou não, se tem gengivite ou não? Não é você olhando no espelho sozinho, você não vai conseguir saber. Só a escovação não vai resolver o seu problema, você precisa de dentista para cuidar de você. Os idosos é uma situação complicada, porque os idosos estão ficando em casa porque, né, tem medo e tudo, porém é o grupo que mais precisaria de uma intervenção periodontal. Então precisa pesar isso, porque às vezes o não fazer nada pode ser a diferença entre viver ou morrer. Se o que eu estou dizendo para vocês, que essa pesquisa, a China já está mudando o protocolo dela de pesquisa para estudar essa questão da interleucina. E aí eu deixo de fazer um tratamento periodontal no idoso, porque eu estou com medo de ir ao dentista, eu posso também correr o risco de ser contaminado, né? E ir a óbito. Então, e ter esse cuidado, porque eu acho que vários dentistas hoje estão tendo esses cuidados também, de uma prevenção, né? Assim, de um cuidado para realmente proporcionar um ambiente. Para vocês, eu vou dizer que o Conselho Federal de Odontologia pediu um levantamento para o Ministério da Saúde para avaliar a taxa de contaminação de todos os profissionais de saúde. Eles queriam saber como é que a gente estava posicionado, porque teoricamente, quando saiu tudo, a gente era os mais arriscados, né? O profissional de saúde que menos se contaminou foi o dentista de todos. Porque também anda tomando esses cuidados. Por quê? Olha, eu tô aqui já aflita com o nosso tempo ali, que falta um minutinho e a gente precisa cortar para essa live ficar gravada, para tanta gente assistir, porque realmente ela ficou incrível. Se você quiser cortar e voltar para a gente encerrar, por mim tudo bem, ou a gente encerra por aqui. Olha só, eu vou encerrar essa live para ela ficar, então, gravada aqui, para que outras pessoas possam acompanhar. Eu volto a te chamar aqui só para você, então, finalizar para quem está acompanhando com a gente. Beleza. Obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui, viu? Tá, joia. Obrigada.